Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo a coluna Tarde de Memória para canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. A gente está aqui no Projeto REC, que é uma extensão desses conteúdos do jornal na área de memória social. E hoje o nosso convidado aqui na sessão Senta que Temos História é o professor Carlos Zacarias. Ele vai se apresentar. Sou o professor Carlos Zacarias, professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da UFBA. E é especialista em História Política Contemporânea, né, professor? Exatamente. Então, professor, hoje a gente vai começar. Nossa primeira pergunta é: o que o voto através da cédula de papel, por que ela facilitava, né, as fraudes? Primeiro, a cédula de papel é um elemento muito dificultador do voto dos setores mais pobres, né? Os setores mais pobres têm que escrever, têm que levar Antes era nome e número, né? Sim. Então, levar nome e número é um elemento que dificultava bastante as pessoas escreverem. Depois, os processos de contagem, né? Nós temos um país imenso, um país de 215 milhões de habitantes, quase 160 milhões de eleitores. Imagine o que é contar um montante de mais de 100 milhões de votos, né? Supondo que os 160 milhões de pessoas não vão votar, mas tem sempre mais de 100 milhões de votantes. Isso sempre foi um elemento de muita dificuldade. As juntas eleitorais eram espaços gigantescos, onde se fraudava à vontade, porque a cédula de papel, ela permite que você bote mais de um papel na urna, né? Urnas que de repente tinham um único candidato que era votado, né? Cédulas que são levadas de casa já com o nome do candidato, porque havia imposição, especialmente para os setores mais vulneráveis, aquelas pessoas que são submetidas a sistemas de trabalho muito intenso e que não tem como impedir que o seu patrão lhe assedie. Às vezes levavam cédulas, né, até que as cédulas fossem padronizadas, que também demorou tempo, né, as cédulas eram facilmente copiáveis, né? Então, pessoas levavam cédulas de casa já com o nome dos candidatos, né? Depois das cédulas padronizadas, essas pessoas com essas dificuldades levavam os números e às vezes votavam mais de uma vez, né? Ou os votos não eram inseridos na urna. Então, os elementos que dificultavam que o reconhecimento do que o eleitor quisesse nas urnas, né, na cédula de papel, eram muito, muito mais difíceis, e especialmente nos processos de apuração. Né? Nos processos de apuração, o que se tinha é que quando uma urna era impugnada, imagina, você bota, né, você tem uma sessão eleitoral, você colocava o seu voto lá, se aparecesse um voto a mais, podia ser toda a urna impugnada. Então você tinha, às vezes, sessões eleitorais em que o candidato tinha muito mais chances, que eram completamente perdidas em função da impugnação. Nossa. Então era uma guerra que levava dias imensos para que a gente pudesse saber quem era que tinha sido o mais votado, e a gente nunca tinha certeza de que o que saía consagrado como o supostamente mais votado era efetivamente mais votado, porque as fraudes predominavam e às vezes ganhava quem fraudava melhor, quem tinha mais competência em fraudar. Isso Professor, era muito ruim. A gente tem, né, uma eleição crucial no Brasil, onde a fraude ela foi protagonista, que no caso a eleição de 1930, né, a disputa entre Júlio Prestes, paulista, Getúlio Vargas, gaúcho, por exemplo. A acusação dos partidários de Júlio Prestes é que em urnas do Rio Grande do Sul aconteceram 100% dos votos para Getúlio Vargas. A mesma acusação em urnas de São Paulo, 100% dos votos para Júlio Prestes. E de repente isso acabou, né, vários elementos ali, mas acabou numa guerra civil que é conhecida como Revolução de 1930, né? Isso. E aí, mas é um processo totalmente excludente, inclusive com desdobramentos que vão retirar de eleições determinados grupos que têm posições digamos assim, ideológicas contrárias, né? Isso como, por exemplo, o caso do Partido Comunista. Isso, o Partido Comunista teve um candidato em 1930, né, que era um operário marmoarista, um homem negro, Minervino de Oliveira. E não tinha nenhuma chance. Nós tivemos um grupo que mandava desde sempre, na chamada República do Café com Leite, que era uma república que alternava paulistas e mineiros na direção do país. E essa república, ela tinha que escolher Júlio Prestes, que era o candidato de São Paulo, só que houve uma dissidência no interior das oligarquias brasileiras e é uma ruptura, e essa ruptura é justamente que gera a candidatura de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas consegue pegar
Ele próprio é dissidente dos acordos que tinham sido montados, ele gaúcho, dissidente dos acordos montados na República do Café com Leite, e ele consegue pegar outras oligarquias, a oligarquia paraibana, o seu vice é João Pessoa, né, o que dá o nome à capital da Paraíba hoje, que vai ser assassinado em seguida, é o elemento que desencadeia. Nesse contexto todo. Contexto tumultuado. Né, quer dizer, o candidato a vice de Getúlio Vargas foi assassinado, isso que desencadeia o processo que vai culminar na Revolução. Então o que acontece é exatamente isso, Cleidiana, o que acontece é que os candidatos, eles fraudavam à vontade, a aliança liberal que está em torno de Getúlio Vargas, ela é derrotada na eleição, numa eleição fraudada, como tinham sido todas as eleições fraudadas. É incrível, porque a Primeira República no Brasil, se você for olhar, de 4 em 4 anos a gente tem eleição. Mas é um processo de uma aparente estabilidade, mas socialmente altamente explosivo. Né? Nós temos revoltas intensas, nós temos bombardeio na cidade de Salvador. Intervenções federais. Né? E culmina com 1930 esse processo que quase desemboca na Guerra Civil. A Guerra Civil está em preparação, não chega a explodir, porque o desencadear da chamada Revolução. Mas tem alguns combates, né? Tem preparação armada, tem deslocamento de tropas, né? Pequenos conflitos, assim, não de alta intensidade, mas de baixa intensidade. Não chegam a explodir como poderia acontecer. Né? Até porque a política no Brasil, nesse período, é uma política muito excludente, é uma política muito minoritária. A maioria das pessoas não participam, as mulheres não têm direito a voto, os analfabetos não têm direito a voto. Só quem tem 21 anos e se está empregado, né? E se está empregado, né? Se você tem endereço, tem 21 anos, está empregado e é homem, você pode votar. Então imagine quantas pessoas votavam aí. Uma minoria. Então essa situação, nas cidades, ela é muito tensa, né? Esse processo que quase culmina numa guerra civil é muito tensa, porque as oligarquias elas se deslocam e conseguem influenciar os setores que estão progressivamente se urbanizando. E nesse deslocamento, Getúlio Vargas, que tinha fraudado um bocado de um lado, contra Júlio Prestes, que tinha fraudado do outro, ele... Pelo assassinato de João Pessoa, as cidades elas se sublevam e terminam derrubando o Washington Luiz, que era o então presidente, impedindo a posse de Júlio Prestes, e aí é uma nova fase da República. Né? Uma nova fase que, diga-se de passagem, que se instaura a partir de um golpe, que na verdade é uma revolução, como os historiadores dizem, né? Porque os historiadores conceituam melhor, lapidam o fenômeno para não achar que as coisas acontecem, os nomes são naturais, os nomes são pensados, né? São políticos também, são de construção. A gente vai lapidar, compreender. Então a compreensão é que houve uma revolução ali em 1930, uma revolução passiva, uma revolução sem revolução, uma revolução restauração, né? Em linguagens adotadas a outras situações, em que há alteração qualitativa do Brasil. O Brasil se modifica muito, então a gente vai ter ali um processo de centralização, os partidos nacionais vão começar a surgir. O único partido nacional nessa altura, pasme você, era o PCB, fundado em 1922, um partido pequenininho que teve um candidato em 1930 que era ilegal. O candidato do PCB em 1930 não era candidato pelo PCB, era o candidato pelo Bloco Operário Camponês, que era o Minervino de Oliveira. Então os partidos vão se nacionalizar a partir daí, né? Mas só vão poder disputar a eleição efetivamente, né? da forma na democracia a partir do processo de redemocratização depois da ditadura de Vargas, que vai ser instalada em 37 até 45, né? Esse então processo só pós-Estado Novo. Só nas eleições de 1946. Só em 45, né? Tem eleição em 45. Em dezembro de 45 tem eleição para presidente, nós vamos ter o Eurico Gaspar Dutra, que tinha sido ministro de Vargas, sendo eleito presidente, ele vai concorrer com o brigadeiro Eduardo Gomes e vai vencer a eleição. E aí já é um processo de massa, o Brasil está completamente transformado, porque a Revolução de 30 efetivamente industrializou o Brasil, urbanizou muito mais o Brasil, deu direito ao voto às mulheres, né? As mulheres passam a ter direito ao voto em 1932, tem uma eleição arranjada ali no processo de reconstitucionalização em 1934, mas eleição de massa mesmo só em 45, ainda sem o voto do analfabeto. Pois é, e então aí a gente chega, né, depois de um golpe, uma ditadura de 21 anos, né, um processo de redemocratização que começou com a eleição indireta, né, no caso a eleição de Tancredo Neves e José Sarney. Tancredo Neves morreu, José Sarney assumiu, e aí só em 1989 que realmente os brasileiros votam, né,
para presidente, depois de uma Constituição nova. E ainda assim, vamos ter o voto de papel e muita confusão, até que em 1996, o próprio Tribunal, né, Superior Eleitoral, que a criação da Justiça Eleitoral de 32 é outro fator também que ajuda muito, né, mas nessa eleição, o próprio Tribunal Superior Eleitoral ele vai sempre reiterar que a urna eletrônica foi um sistema exatamente para coibir o maior problema das eleições brasileiras, que era a cédula de papel, por facilitar as fraudes. Então, assim, o senhor, né, abrindo aqui já um espaço para uma pergunta, o senhor acha que esse realmente, a urna, o voto eletrônico, ele tem essa característica de ter auxiliado nesse sentido? Sem dúvida, o voto eletrônico é fundamental. A gente tem que ter muito orgulho que o Brasil é um dos poucos países do mundo que conseguiu desenvolver a tecnologia. O nosso complexo de vira-lata não consegue localizar bem o lugar do Brasil no mundo, né? E muita gente diz assim, não, mas por que só o Brasil tem? Não, não é só o Brasil. Alguns países têm o voto eletrônico, um desses é o Brasil. O Brasil, de fato, é o que tem tecnologia mais avançada. Como é a tecnologia para extração de petróleo em alta profundidade, né? A tecnologia que desenvolvemos para alcançar o petróleo no pré-sal é tecnologia brasileira. O brasileiro tem que se orgulhar de ter o voto eletrônico, como tem que se orgulhar de ter a tecnologia para extrair o petróleo. E o voto eletrônico impede a fraude, né? Não quer dizer que a fraude seja 100% impossível, né? Nada é 100% impossível. Entretanto, o que se sabe é que não foi detectada nenhum tipo de fraude que tenha interferido no processo eleitoral do modo como nós conhecemos. Nós tivemos uma primeira eleição na saída da ditadura, em 1989, uma eleição muito concorrida, né, de 22 candidatos a presidente da República, um desejo muito grande do brasileiro votar. O voto é uma conquista do brasileiro. O brasileiro tem que ter muito orgulho de votar, ainda que os políticos às vezes nos decepcionem em tantas circunstâncias. Mas sem a política, nós temos a ditadura. E o que tivemos antes de 85, né, e da eleição de 89 era a ditadura. E os presidentes, todos generais, eram escolhidos em colégios eleitorais fechados, em círculos fechados. Agora a gente às vezes escolhe mal, mas pode depois corrigir, né? E quando nós passamos a ter a urna eletrônica, aquilo que era essa nossa democracia de massa, com milhões de votos despejados e com muita fraude ainda, não nos termos de 30, né? Porque aí também tem o voto secreto. O voto secreto é fundamental, né? Porque, aliás, uma das coisas que a gente sabe hoje é que a urna eletrônica e o voto não impresso garante que o voto seja plenamente secreto. O eleitor vai lá e vota na urna e ninguém sabe em quem ele votou, né? Hoje o TSE, inclusive, proíbe que se leve o celular para a urna, para que a pessoa mais vulnerável não seja obrigada a filmar em quem ela está votando. Então, ela às vezes pode chegar lá, não, olha, eu estou votando no seu candidato, o candidato do patrão. Então, isso é fundamental para garantir que a vontade do eleitor prevaleça. E, portanto, o que aconteceu foi que nós já avançamos muito na democracia, né? Avançamos quando tivemos o voto secreto lá atrás, tivemos o voto da mulher, o voto do analfabeto, depois a urna eletrônica, e mesmo sem que a fraude seja 100% evitada, não se conhece fraude que tenha modificado a eleição no Brasil, e nós temos que confiar que aquele que o brasileiro quer que venha a governar o país, os estados, e que venha a legislar no âmbito federal ou estadual vai prevalecer. Você fala que eles vão criando, né, mais equipamentos, como a biometria e vários recadastramentos, inclusive, para poder garantir isso. E, por outro lado, tem gente aí que tem crescido isso nos últimos 4 anos, um pouco mais, a coisa de pessoas querendo que volte a cédula. Porque bota em dúvida que hoje em dia a tecnologia avança, mas a pessoa tem muito medo ao mesmo tempo. É lamentável que a gente tenha tido uma confusão desse tipo, Priscila, porque, veja, a biometria garante que é você que vai votar. Exatamente. Porque às vezes havia uma situação que o eleitor ia votar para o outro, né? Havia duplicidade de votos. Então, o processo eleitoral vem sendo aperfeiçoado. É isso que eu tenho dito que a gente precisa se orgulhar. E o que acontece é que a gente vai escolher um presidente, né, numa situação em que nós temos exatamente um governo que joga com a desconfiança.
Exato. Ninguém se preocupava se a urna eletrônica funcionava há 4 anos atrás. Como ninguém se preocupava se a vacina funcionava. Sim. Ninguém procurou saber se a vacina da poliomielite, da Sim. meningite, do sarampo, tantas vacinas que nós tomamos, qual era o laboratório que fabricava. Hoje a gente fica preocupado com o laboratório. Isso é um absurdo completo. Então, assim, alguém está fazendo muito mal ao Brasil, criando desconfiança sobre terrenos que nós não temos que ter desconfiança. A atitude cética é uma atitude sempre desejável no processo de conhecimento, mas o ceticismo extremo leva a gente a cair nas teorias da conspiração, achar que tem sempre alguém conspirando para que as coisas não deem certo no Brasil, não porque mataram o Tancredo Neves, porque mataram o Ulisses Guimarães, porque mataram o Getúlio Vargas, porque mataram o Teori Zavascki. Quer dizer, isso não está comprovado. O que é comprovado é o contrário. As pessoas morrem porque às vezes morrem de acidente lamentável. A gente fica muito triste, mas a ideia de que tem alguém conspirando para que o Brasil não dê certo é uma coisa terrível, e é baseado, né? No caso das urnas eletrônicas, é baseado em mentiras, totalmente mentiras, né? Aqui num processo de levantamento, né, aqui, a partir do material aqui do CEDOC, por exemplo, com as eleições de 96, que foram as primeiras com uso de urna eletrônica, de 1996, e no caso da Bahia, Salvador e Feira de Santana, apenas, né, porque tinha que ser capitais e cidades com 100 mil habitantes. Foi sendo implantado aos poucos. O que a gente percebe o TSE teve um cuidado tão grande que foram feitos vários testes, e quando chegou em julho de 1996, o TSE chegou a cogitar suspender a aplicação das urnas eletrônicas, porque em um teste se viu ali que tinham houve falhas em 4 urnas. Elas não conseguiam imprimir no disquete. Eles chegaram a cogitar de como é que se pode dizer, preocupados com a segurança. Então se fez uma série de campanhas educativas, testes, né, para as pessoas aprenderem e tal. Então até então a gente teve, né, alguns problemas ali de atraso, etc. Mas por quê? Exatamente porque teve umas falhas e aí se apelou para a urna manual, para o voto em papel. Então atrasou a apuração, como foi o caso da Bahia. Sim. Mas assim, a gente tem tido eleições completamente tranquilas desde então, né? Então o que a gente estava acostumado a ver, eu que sou do interior, então, né, que via tanta suspeição recaírem sobre as eleições, né, sobre a apuração. Eu estava me lembrando, professor, por exemplo, que as apurações aconteciam em espaços não oficiais. As apurações aconteciam em clubes, né, com tumulto, porque assim, cabos eleitorais, fiscais, todo mundo reunido num espaço. Porque precisava, né, de espaços grandes para fazer aquilo, né? Aquele monte de papel, contar papel. Então, conta, e aí o fiscal às vezes aponta que houve irregularidade, volta a contar tudo volta de novo. Volta a contar, confere lista, dias. Tinha um problema sério com os votos em brancos, né? Porque a suspeição que recaía sobre os votos em brancos, a acusação das pessoas, por exemplo, é que era no voto em branco que se preenchia para um candidato ou outro naquele momento. Então se apontava, fulano está ali na junta de apuração exatamente para fraudar, para tal candidato. E acontecia mesmo isso. É verdade. Ninguém, assim, eram coisas que você via, factíveis e que se tinha prova. Né? 1910, por exemplo, Severino Vieira, que foi o governador da Bahia, né, de 1901 a 1904, ele fez um pronunciamento no Senado Federal dizendo que a fiscalização era impossível, que aqui em Salvador tinha um caso de um sobrinho de um político famoso, ele fala um parente, né? Não fala o grau de parentesco, de um parente, de um político famoso, que ele não diz quem é, que era acostumado a votar várias vezes. Em uma sessão ele ia de óculos, em outra sessão ele usava um terno diferente e que esta pessoa votava repetidas vezes, inclusive com títulos diferentes. Meu Deus. Imagine ele fazer um pronunciamento desse no Senado, de forma oficial, dizendo, e não tem fiscalização que dê jeito. Teve um outro caso, por exemplo, no Rio de Janeiro, em 1926, em que quem estava contestando a eleição para uma vaga no Senado disse que a ata eleitoral, tinha assinatura de 2 mulheres. Qual é o problema? A mulher não votava. Então, assim, eram coisas desse nível, né? Eram coisas desse nível. Então, a gente não vê mais, a gente não vê casos, né, concretos. Além disso que o professor está falando, mentira, teoria da conspiração, mas a gente não tem provas, né? Nenhuma prova concreta, porque é muito difícil. Porque é muito difícil. Nós não tivemos nenhuma eleição contestada, a não ser de 2014, né? Que já foi depois assumidamente por quem contestou, uma provocação, né, naquele quadro. E abriu responsável, completamente irresponsável. Abriu as portas para outro tipo de contestação. Então, nesse contexto, alguém desconfiar da urna,
né, e desconfiar da vacina, e desconfia que a Terra é redonda, né, desconfia que Elvis, será que Elvis morreu, Michael Jackson morreu ou não? Quer dizer, é uma série de teorias. Não há a teoria da conspiração que se baixe em si. Alguém que entra por uma porta da teoria da conspiração vai abrir uma segunda porta, uma terceira, e vai daqui a pouco estar no inferno. Então, isso é da urna eletrônica. A gente tem que confiar que a urna eletrônica ela é eficaz, que ela funciona, que ela é rápida, que ela é até aqui a prova de fraudes intensas, né? Como você disse, se uma urna quebra, se não há a possibilidade de substituir por uma outra urna eletrônica, imediatamente eles instituem naquela localidade o voto de papel para não impedir que o eleitor tenha o direito, deixe de exercer o direito de votar. Então a gente tem uma justiça eleitoral que é muito eficiente e, como eu disse no princípio, nós temos que ter orgulho disso, temos que seguir fiscalizando. Não existe sala escura, como se diz, né? Quer dizer, tudo é passível de averiguação, gente, tudo é auditável. No interior, aqui pegar meu exemplo do interior, por exemplo, a gente não tem nem mais a emoção da apuração. Por quê? Quando a justiça eleitoral decreta o resultado, a gente já sabe. Aqui porque cada fiscal de partido sai com os relatórios da urna. Que é uma impressora, não tem nada com a internet. É como se fosse uma impressora. Eles imprimem, né, os mesários, todo mundo atesta a veracidade. E o que é que as pessoas fazem? As pessoas vão para os seus comitês eleitorais fazer os cálculos. Então a gente sabe quem ganhou antes que o juiz eleitoral decrete, ele faça os cálculos. E o que demora, né, no caso do juiz eleitoral, no caso de uma eleição como essa que vai ter, e a de vereadores, é o cálculo das câmeras, né, das assembleias da Câmara Federal, porque é um cálculo mais complicado, do Senado, né, que tem proporcionalidade. Então, isso que demora. Mas do ponto de vista da eleição executiva, todo mundo já sabe. 5h30, todo mundo já sabe quem ganhou. No caso, por exemplo, de uma cidade como a minha, né, de 24 mil habitantes, todo mundo já sabe quem ganhou. Então, antes ia para Itaberaba, né? Então, era às vezes 24 horas, né? E aí a tensão era muito maior. Né? As brigas, porque as pessoas ficavam naquilo. E as urnas dormiam em locais, dormiam em espaços, né? Dormiam nesses clubes, tinha que ter guarda para que a urna não fosse depois acessada por quem quisesse fraudar. Quer dizer, era um processo terrível, voto em cédula de papel. Quer dizer, imagina o avanço que a gente botou lá o voto em urnas eletrônicas que não estão conectadas à internet, que esses dados, essas informações depois são contabilizadas, são centralizadas e são divulgadas de 10 em 10 minutos, 20 em 20, meia hora, e até às 9 horas da noite a gente sabe quem é eleito o presidente de um país de 215 milhões de habitantes. Que coisa magnífica. Você compara, por exemplo, com os Estados Unidos da vida, que demora dias, semanas para poder conseguir um resultado de toda a eleição de todos os candidatos. E sem falar que lá não é o voto, a eleição é direta, mas o escolhido não é direto, vocês escolhem os delegados, né? Então cada estado tem um peso. Então ainda vão ter dias para depois, é um sistema bem mais complicado, o nosso é muito mais direto. Né? Muito mais simples, muito mais direto, e todo mundo compreende. Gente, aí, olha aqui, nos canais do Grupo à Tarde, informação assim, um papo muito bacana, de tema complexo, mas que fica totalmente fácil quando a gente conta, né, com especialistas assim, que conseguem dialogar com todo mundo. Professor, muito obrigada. Né, e fiquem ligados aqui nos canais do Grupo à Tarde, sempre tem informação qualificada.